Olá, meu povo, bem-vindos ao canal Comentando sobre Futebol. Bom, vou ensinar o padre a rezar a missa aqui um pouco, mas eu imagino que todos vocês saibam, né? O Brasil é pentacampeão mundial: 58, 62, 70, 94 e 2002. Se você não sabe isso, pelo amor de Deus. Mas vocês sabiam que o Brasil venceu uma, entre aspas, Copa do Mundo não oficial em 1972? Pois é. Esse torneio simplesmente desapareceu da cabeça de muitos brasileiros, que nunca nem sequer ouviram falar desse torneio. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Vamos nos aprofundar na Copa Independência de 1972, torneio que também é conhecido como Minicopa. Bom, a Taça Independência de 1972, também conhecida como Minicopa, foi um torneio de futebol internacional organizado pela CBD, a Confederação Brasileira de Desportos e atualmente a CBF, para comemorar o 60º da independência do Brasil, 150 anos que completava em 1972. Esse torneio foi realizado entre os dias 11 de junho e 9 de julho de 1972, em 12 cidades brasileiras. Só que, opa, presta atenção aí, 1972, ano de ditadura militar no Brasil. Então esse torneio não tinha somente motivos futebolísticos para existir, muito pelo contrário. Para você que dormia nas aulas de história, 1972 era o auge da ditadura militar, sob o governo do general Emílio Garrastazu Médici, tanto que essa época da história ficou conhecida como Anos de Chumbo, já que foi marcado pela intensa repressão, censura e tortura que acontecia no país. Porém, ironicamente, a mesma época foi palco de um notável crescimento econômico, batizado de milagre econômico. E os militares queriam mostrar o porquê do Brasil estar vivendo os seus anos de ouro, fazendo obras gigantescas, como a usina de Itaipu, por exemplo. Mas esse aqui é um canal de futebol, por que eu tô falando de história e de politicagem? Bem, primeiro porque futebol e política andam lado a lado, vocês sabem muito bem disso. E segundo, porque a Taça Independência serviu como principal veículo para projetar a visão do Brasil grande e do Plano de Integração Nacional dos Militares, o PIN. Afinal, é só comparar a cidade-sede desse torneio com a cidade-sede da Copa de 50, o que fazia o PIN ser um sucesso ao integrar todas as regiões do país. Além disso, o futebol brasileiro já era um sucesso para a ditadura, afinal fomos campeões da Copa de 70, com o slogan Pra Frente Brasil sendo um verdadeiro sucesso, um símbolo de orgulho nacional e uma ferramenta de propaganda para legitimar o regime. Como dito anteriormente, essa competição foi feita para comemorar o 60º da independência do Brasil, sendo a principal atração dessa comemoração, junto com a Olimpíada do Exército e a Corrida do Fogo simbólico da Pátria. Ambos os torneios surgiram com a ideia de ser usado para distrair a população das tensões políticas, oferecendo entretenimento e um momento de repressão. Além disso, essa competição não foi só uma maracutaia militar não, tá? João Avelange, presidente da CBD na época, teve um papel central na organização desse torneio. Ele viu o torneio como uma oportunidade de demonstrar a capacidade do Brasil em sediar grandes eventos esportivos, fortalecendo sua candidatura para a presidência da FIFA, cargo que ele foi eleito em 74. Mas nem tudo são flores. Óbvio, né? A gente tá falando de Brasil. A ideia era ter os 5 campeões mundiais até então: Brasil, Alemanha Ocidental, Inglaterra, Itália e Uruguai. Porém, as campeãs europeias recusaram a se participar, variando desde uma série de exigências que os brasileiros não aceitaram, até clubes não quererem liberar seus jogadores para essa competição. Além disso, a baixa frequência de público em algumas partidas, especialmente nas fases iniciais, fez com que houvesse a distribuição de ingressos gratuitos para estudantes e sorteios de brindes, refletindo dificuldades logísticas e de engajamento. Mesmo com essa desistência das campeãs europeias, a Minicopa aconteceu e contou com a participação de 20 seleções. Inclusive, todas as sul-americanas participaram. Além delas, tivemos a participação das seleções de Portugal, da Iugoslávia, Escócia, Tchecoslováquia, União Soviética, Irlanda, França, Irã, além das seleções de CONCACAF e da África, que misturavam jogadores de vários países. Desses 20 países, Brasil, Tchecoslováquia, Escócia, União Soviética e Uruguai entravam diretamente na fase final. Com isso, as outras 15 seleções disputavam a primeira fase com 3 grupos de 5 equipes, onde somente o primeiro de cada grupo avançava. O grupo A tinha as seguintes seleções participando: Colômbia, Argentina, França, além das seleções da CONCACAF e da África. A seleção da CONCACAF, coitada, veio só para passear e conhecer o Brasil. Dos 4 jogos, eles empataram 1 e perderam os outros 3, inclusive tomando 7-0 para a Argentina no estádio Rei Pelé. A Colômbia, que utilizava esse belíssimo escudo em 1972, começou muito bem, derrotando a seleção da CONCACAF por 4-3, mas depois desandou e perdeu os 3 jogos seguintes, terminando em 4º do grupo. A seleção da África até tentou, ganhando de 3-0 da Colômbia e empatando em 0-0 com a seleção da CONCACAF, mas perdeu para a França e Argentina, e com isso foram eliminados. A vaga ficaria entre Argentina e França, já que ambas venceram os seus 3 jogos,
Então esse confronto direto entre as seleções definiria o rumo do grupo. E na Fonte Nova, 6.500 guerreiros assistiram 0 a 0 entre as seleções. Então a vaga ficou definida pelo saldo de gols, onde a Argentina, principalmente por causa do 7 a 0, teve 4 gols a mais de saldo que a França. E com isso, os hermanos avançaram para a fase final. O grupo B era composto por Irlanda, Irã, Portugal, Equador e Chile. Se no outro grupo tivemos um duplo empate nas cabeças, nesse grupo tivemos um duplo empate na lanterna. Irã e Equador perderam 3 jogos e empataram 1. E coincidentemente, o empate foi quando se enfrentaram. A Irlanda dava fortes indícios que lutaria pela classificação, pois venceram seus 2 primeiros jogos, mas depois perderam os 2 jogos seguintes, então não adiantou de nada. A disputa ficaria entre Chile e Portugal para ver quem se classificaria, mas o jogo no Arruda, pela terceira rodada, já nos mostrou quem classificaria: Portugal. Os Tugas venceram por 4 a 1 com um gol do craque Eusébio. E quando a fase de grupos se encerrou, Portugal venceu os 4 jogos, 100% de aproveitamento nessa fase de grupos, e se classificou para a fase final. Pelo grupo C, as seleções eram Peru, Paraguai, Iugoslávia, Venezuela e Bolívia. A Venezuela conseguiu a façanha de ser a pior seleção do torneio. Afinal, ficou na lanterna do grupo com 1 ponto, onde empatou com a Bolívia e perdeu os outros 3, inclusive sofrendo a maior goleada do torneio, 10 a 0 para a Iugoslávia no Morenão. A Bolívia não fica muito atrás, ou nesse caso, muito na frente, onde eles perderam 2 jogos e empataram os outros 2, empatando com a Iugoslávia, inclusive. Tá vendo? Aprende, Venezuela. O Peru até tentou arrumar algo, mas venceu 2 jogos e perdeu 2, ficando em terceiro lugar do grupo. Então a vaga ficaria entre Iugoslávia e Paraguai. E o jogo no antigo Vivaldão foi o que definiu esse grupo. A Iugoslávia venceu por 2 a 1 de virada, com o gol da virada saindo aos 86 minutos. Com isso, nem o 6 a 1 do Paraguai em cima da Bolívia foi o suficiente, já que a Iugoslávia venceu novamente por 2 a 1. Agora o Peru se classificou com 10 pontos para a fase final. Com isso, os 2 grupos da fase final estavam definidos, onde o primeiro de cada grupo avançava para a final. Pelo grupo A, tínhamos Brasil, Tchecoslováquia, Iugoslávia e Escócia. A seleção brasileira não começou nada bem, já que diante de 115 mil pessoas no Maracanã, a seleção apenas empatou com a Tchecoslováquia em 0 a 0. Mas o Brasil deu sorte, já que no outro jogo da rodada, diante de 4 mil guerreiros no Mineirão, Escócia e Iugoslávia empataram em 2 a 2. Sério, é bizarra a disparidade de público entre jogos da seleção brasileira e das outras seleções. Olha isso, cara. Enfim, no segundo jogo do grupo, era logo contra o adversário mais difícil, contra a Iugoslávia. E no Morumbi, diante de 100 mil pessoas, com 2 gols de Leivinha e um de Jairzinho, a seleção venceu a Iugoslávia por 3 a 0, enquanto no outro jogo, a Tchecoslováquia e a Escócia ficaram no 0 a 0. A missão do Brasil na terceira rodada era muito simples. Bastava não perder contra a Escócia. E diante de 130 mil pessoas no Maracanã, com um gol de Jairzinho, o Brasil vence a Escócia por 1 a 0 e se classifica mesmo com a vitória da Iugoslávia por 2 a 1 contra a Tchecoslováquia. Pelo grupo B, Argentina, Portugal, União Soviética e Uruguai batalhavam pela outra vaga na final. Logo de cara, um jogão, Portugal e Argentina. Apesar de abrirem o placar, os hermanos não aguentaram o forte time português e Portugal venceu de virada por 3 a 1. No outro jogo da rodada, a União Soviética bateu o Uruguai pelo placar magro. Na segunda rodada, a Argentina venceu a União Soviética por 1 a 0, enquanto no outro jogo da rodada, Portugal e Uruguai ficavam no 1 a 1. Para a terceira rodada, a Argentina tinha que vencer e torcer para um tropeço de Portugal para ir para a final. E bem, a Argentina venceu o Uruguai, mas os portugueses também venceram os soviéticos. Com isso, Portugal se classificava para a final para enfrentar o Brasil. A grande final foi jogada no dia 9 de julho de 1972, no Maracanã, frente a 99 mil espectadores, onde colocavam frente a frente a seleção brasileira e Portugal. E, ironicamente, colocava a antiga colônia e a metrópole para disputar um troféu comemorando 150 anos da independência do Brasil. Nesse jogo, o Brasil de Mário Jorge Lobo Zagallo entrava em campo com o goleiro Leão, os laterais Zé Maria e Marco Antônio, a dupla de zaga Brito e Vantuir, o volante Clodoaldo, os meias Gerson e Rivelino e o trio de ataque composto de Jairzinho, Tostão e Leivinha. Já Portugal, os comandados de José Augusto, vinham com o goleiro Zé Henrique, os laterais Arthur e Adolfo, a dupla de zaga Humberto e Messias, o trio de meio campo era composto por Jaime Graça, Tony e Pérez, e o trio de ataque era de Jordão, Diniz e, é claro, Eusébio. Contam as más línguas que foi um jogo equilibrado, mas graças a um gol de cabeça do furacão Jairzinho, a seleção brasileira vencia a portuguesa por 1 a 0,
e assim derrotava Portugal e vencia a Taça Independência de 72. Podemos considerar 2-0, já que esse jogo era para comemorar a independência, né? Essa competição de tiro curto teve 136 gols marcados, sendo 23 só da Iugoslávia, e desses 23, 13 foram somente do jogador Dusan Bajevic. Politicamente falando, essa competição foi um sucesso para a ditadura militar, afinal reafirmava a independência e soberania brasileira frente ao antigo colonizador. E os militares usaram novamente uma vitória futebolística brasileira para fins de propaganda, validando a narrativa de um Brasil grande dos militares. Tá tendo uma repressão, outra ali, mas que liga, ganhamos mais 2 competições de futebol em 2 anos, só Lefubito. Logisticamente falando, esse torneio foi um sucesso também, já que foi o maior evento internacional de futebol no Brasil desde a Copa de 50 e até a Copa de 2014. Mas apesar de todo esse sucesso, poucas pessoas se lembram desse torneio, já que a ausência das campeãs mundiais europeias e o fato desse torneio ter um caráter amistoso, poucas pessoas se lembram ou dão importância para esse torneio. Mas o motivo principal é por esse torneio ser amplamente ligado à ditadura, fazendo esse torneio lentamente ser apagado da memória do povo brasileiro. Vou falar bem baixinho aqui, tá? Bora lá na FIFA chorar e pedir reconhecimento desse torneio como mundial pra gente ser hexa? Se você concorda, dá like. E bem, essa foi a Copa Independência de 1972. Você conhecia esse torneio? Deixa aí nos comentários. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e muito obrigado por me assistirem até aqui. Valeu e falou!